Então, nesse processo 503-65-28-23, continuidade de depoimento da testemunha Mário Renato Castanheira Fanton. A palavra, de novo, com a defesa de Márcio Faria. Perfeito, obrigada, excelência. Não, só para esclarecer que às vezes o senhor se refere aos cargos e a gente não conhece tão bem a estrutura da Polícia Federal. A corregedora que o senhor se reporta é corregedora aqui no Paraná ou lá em Brasília? A corregedora regional aí no Paraná. Tá certo. A mesma, então, que conclui a sindicância 04-2014, só um minutinho, doutora Rosicléia Barradas. Exato. Tá. Isso daí eu tomei conhecimento em Brasília, dentro desse setor que é a COAIN, de que o despacho que eu havia prolatado teria sido arrancado dos autos por determinação dela, porque não guardava relação com aquilo que estava sendo investigado no seu conteúdo. Doutor Fanton, já estou terminando. Em relação a essa comunicação que o senhor explicou ter feito por WhatsApp ao doutor Januário Paludo, ainda na madrugada, no calor dos fatos, alguma vez o senhor foi convocado por ele ou por algum outro procurador integrante da Força Tarefa para fornecer maiores esclarecimentos sobre as preocupações do senhor, o que o senhor havia detectado? Não, em momento algum, nenhum membro do Ministério Público Federal do Paraná manteve contato comigo. Muito obrigada. Estou satisfeita. Outros defensores têm perguntas? Só duas perguntinhas. Quer trocar comigo? Não, pode fazer até mesmo. Boa tarde, doutor Fanton. Boa tarde. Quando o senhor começou o seu depoimento, o senhor referiu que no reconhecimento fotográfico, a Nelma Kodama teria reconhecido um servidor da Polícia Federal cuja delegada Daniele defendeu. Quem foi esse servidor, o senhor saberia dizer? Foi o agente Fábio, que trabalha no Núcleo de Inteligência Policial. Ela chegou a explicar por que ela defendia ele, alguma coisa? O senhor me ouviu, doutor Fanton? A informação tá vindo meio pausada aqui para mim. Ela chegou a explicar o motivo pelo qual ela queria retirar esse reconhecimento, o motivo pelo qual ela manifestou essa defesa? Teve uma reunião, né, no dia seguinte a esse auto de reconhecimento fotográfico que a Nelma fez na sala do delegado Igor, na qual estava eu, o delegado Moscardi, a delegada Daniele e o delegado Igor, na qual a gente começou a discutir por que deveria ter sido informado o Dalmei, por que não deveria, e ela partiu na defesa do agente Fábio, dizendo que ele sequer estava lá naquele dia que a Nelma disse ter reconhecido ele na sindicância presidida pelo delegado Moscardi, disse que ele estava em missão numa outra cidade, pegou e proibiu as ordens de missão dele para mim, e eu peguei e justifiquei que eu tinha interesse em comunicar ao agente Dalmei sobre aquele fato, porque o agente Dalmei já tinha tido desconfiança dele, foi uma coincidência, e também porque eu temia pela minha segurança, né, e eu saber que esse sujeito estava trabalhando junto conosco dentro do mesmo núcleo de inteligência, e o agente Dalmei, e daí eu justifiquei para a delegada Daniele que o agente Dalmei tinha dito que esse sujeito, esse delegado Fábio, esse agente Fábio, mantinha contato por WhatsApp com o delegado Galdino, que era o chefe da divisão de contra-inteligência da Polícia Federal em Brasília. E ele constantemente trocava mensagem de WhatsApp com esse delegado. E daí e como a minha suspeita até então era de que o delegado Iegas poderia estar por trás da confecção desse dossiê, eu falei para a delegada Daniele que eu achava pertinente comunicar isso daí para o agente Dalmei, porque estávamos tratando desse tipo de investigação, não saberíamos se poderia chegar um delegado Iegas ou não, ou em outras pessoas,
e que o delegado Galdino de Brasília era uma pessoa próxima ao delegado Iegas e poderia conversar com ele. E essa suspeita recaindo sobre o agente Fábio, na qual já conversava com o agente Galdino, com o delegado Galdino, veio confirmar, de uma certa forma, que o delegado Iegas poderia ter conhecimento daquilo que estávamos tratando dentro da investigação e temíamos pela nossa segurança e pela eficiência da investigação. E ela pegou e falou assim, não, e daí ela pegou, chamou o agente Dalmei lá para confirmar essa informação na nossa presença, se o agente Fábio conversava ou não com o delegado Galdino. E ela fez o agente Dalmei dizer que realmente ele tinha visto esse Fábio conversando com o Galdino e que ele temia, além daquele fato de já ter tido uma situação de risco com o agente Fábio na rua, ele temia também o agente Fábio comunicar aquilo que estávamos fazendo para o Galdino, para que isso daí pudesse chegar para as pessoas que estariam confeccionando ou não esse dossiê. Você referiu também que o delegado Igor, numa das sindicâncias que estaria averiguando o vazamento de informações ou a construção desse dossiê para comprometer a investigação, quis incluir ali determinados nomes que o senhor não via uma comprovação empírica para fazer a inclusão desses nomes. O senhor sabe dizer quais eram esses nomes? Alguns nomes eu me recordo de cabeça. Isso daí é um organograma que ele fez, na qual ele não somente listou o nome das pessoas, mas ele colocou as pessoas centrais no centro, no meio do papel, que era o delegado Iegas e o delegado Paulo Renato, que são da Superintendência do Paraná e que estariam envolvidos na confecção desse dossiê. Daí ele começou a linkar as pessoas na forma de um diagrama de elos, o nome técnico que eu conheço na polícia para esse tipo de diagrama de organização criminosa se chama diagrama de elos. Ele começou a linkar o nome de uma pessoa com a outra, e dentro do delegado Iegas, o delegado Paulo Renato, tinha o delegado Cubas, que era chefe de Foz de Iguaçu no momento, o delegado Costa, que era o substituto do delegado Cubas em Foz do Iguaçu, tinha o delegado Júlio, que trabalha na Polícia Federal do Paraná, o delegado Rivaldo, o agente Paulo Romildo, que é o Bolacha, o agente Massunha, tinha, acho que, se eu não me engano, um agente que se chamava Alisson, tinha alguns advogados, que é o advogado da Nelma, que é o advogado Marden, tinha, eu não sei se tinha Augusto Botelho ou não, tinha também um ex-delegado da Polícia Federal, que eu não me lembro o nome, tinha um link com o nome do Alberto Youssef, tinha o nome do delegado Francischini, que hoje é deputado federal. Essa lista foi apresentada por Januário Paludo numa reunião que tive ele e o delegado Igor na sala do delegado Igor para tratarmos das medidas restritivas de direitos que iríamos tentar dentro do inquérito 737. Então, o interesse do delegado Igor era requerer medidas restritivas contra essas pessoas, é isso? Não, a princípio contra essas pessoas não, porque as medidas restritivas elas já estavam em curso. Mas quando a presa Nelma ela identificou algumas pessoas dentro da Polícia Federal que poderiam ter vínculo com essa confecção de dossiê, o delegado Igor ele foi lá e elaborou um diagrama na qual ele entendia que estava englobando todas as pessoas que estariam participando da confecção desses dossiês para anular ou comprometer o andamento da Operação Lava Jato. Delegado Fonton, o senhor por acaso chegou a presenciar no âmbito dessa investigação que algum desses delegados referidos pelo senhor, digo aqui objetivamente, aqueles que conduziram a investigação da Operação Lava Jato, deixaram de forma dolosa de juntar nos autos de investigação algum tipo de procedimento realizado, como informantes, requerimentos realizados,
porque o senhor, num dado momento, disse que chegavam várias informações que não eram uma espécie de denúncia anônima, que vinha lá relatos de repórteres, pessoas físicas, você referiu. Você chegou a presenciar alguma forma de condução da Operação Lava Jato nesse sentido? Quanto à Operação Lava Jato, eu não tenho conhecimento do teor dela. O que eu tive conhecimento foi das medidas que executei contra alguns presos, alguns investigados, que nem eu disse, mas eu não tinha conhecimento do conteúdo da investigação da Operação Lava Jato, a não ser a questão envolvendo a Sindicância 4 de 2014 e algumas peças que o delegado Igor selecionou que estariam sendo acessadas dentro do sistema Siscart por alguns servidores, na qual eu nem tive conhecimento dessas peças porque eu não fiquei me atendo ao detalhe de verificar peça por peça, sendo que o superintendente regional nem tinha dito para mim que aqueles servidores até então tinham a proibição de acessar essas peças. Então, o meu conhecimento da Operação Lava Jato ele é muito raso, é só referente às medidas que eu tive de constrição judicial sobre alguma pessoa, sobre algum bem. Dentro da minha operação, que era de contra-inteligência para preservar a Operação Lava Jato, eu tive conhecimento desses fatos que eu mencionei até então. Uma última questão só para o senhor. O delegado Dalmei, quando esteve aqui, ele disse que nessa sindicância que está correndo quanto a essa interceptação, ele comunicou que teria ficado uma mídia nos servidores da Polícia Federal. Você sabe se essa mídia já foi periciada, foi apreendida no decorrer dessa sindicância ou não? A questão que essa mídia teria os conteúdos de conversas que foram gravadas, interceptadas na cela. Sim, então. Quando o fato foi levado ao conhecimento da Corregedoria Geral em Brasília, eles vieram para Curitiba, pelo que eu fiquei sabendo, para coletar informações, depoimentos, e uma das medidas teria sido, por orientação do agente Dalmei, eu posso estar errado a respeito disso, mas foi o que eu fiquei sabendo, teria sido identificar o computador do agente Dalmei, porque ele teria notificado ao delegado Alfredo Junqueira qual era a pasta do computador dele que continha os áudios interceptados na cela de Alberto Youssef. E parece que houve a apreensão desse computador, mas teriam mais áudios dentro do servidor do núcleo de inteligência. Esse daí eu não sei se houve perícia ou não, mas o computador dele teria sido apreendido e teria sido submetido à perícia em Brasília. Essa perícia ainda não foi concluída oficialmente, então está dentro dessa abordagem que a advogada colocou da sindicância ter terminado em 30 dias, não ter terminado. Isso daí é uma coisa que está em andamento e que eu não tenho conhecimento oficial de qual é a solução que foi identificada nessas sindicâncias. Tá bom, muito obrigado. Os defensores têm perguntas? O Ministério Público. Boa tarde, Sr. Fanton. Boa tarde. Sr. Fanton, primeiramente, o senhor, quando estava respondendo as perguntas, o senhor mencionou com relação, o senhor afirmou que teria sido instalada uma escuta no segundo andar, pelo que eu me recordo, o senhor afirmou que o delegado Igor e a delegada Daniele teriam conversado sobre essa interceptação e o senhor teria presenciado, é isso? A senhora poderia repetir, porque houve interrupção do áudio, por favor? Certo. O senhor mencionou que o senhor teria presenciado uma conversa sobre colocação de interceptação telefônica. Sim. É isso. E qual que foi a providência que o senhor adotou quando o senhor presenciou essa conversa e depois quando o senhor, pelo que eu entendi do que o senhor estava narrando, depois o senhor tomou
o senhor verificou que estava sendo instalado, segundo o senhor afirma, qual foi a providência que o senhor adotou? Quando eu vi o delegado Igor e a delegada Daniele tratarem do interesse de colocar, simplesmente ficou na fase de cogitação e eu não vi uma ordem dizendo que era para colocar. Quando eu fiquei sabendo que o agente Dalmei, dias depois, eu presenciei um dia que eu entrei dentro do núcleo de inteligência, que ele estaria com aquela antena em cima da mesa dele, com fone de ouvido, perguntei o que era, ele falou que tinha colocado, a delegada Daniele tinha colocado um aparelho de interceptação no segundo andar. Eu peguei e falei para ele assim, para que ele não fizesse aquilo, daí ele pegou e me disse que estaria em fase de teste, que estaria ajustando o equipamento, então efetivamente eu não vi e não presenciei nenhum áudio desse equipamento, não vi o agente Dalmei dizendo para mim, estou fazendo interceptação propriamente dito. Ele disse para mim com essas palavras, estou em fase de teste, estou vendo se funciona, se não funciona, o áudio está ruim, até porque o próprio delegado Rivaldo, que era uma das pessoas que eles desejavam obter dados, estaria em férias naquele período e não teria uma justificativa para colocar em funcionamento essa interceptação. Mas o senhor não adotou nenhuma providência efetiva? A minha pergunta foi de orientar o agente Dalmei que não fizesse aquilo se fosse efetivamente concretizada a interceptação no segundo andar. Tá, mas e por que o senhor não adotou outra medida? O senhor achava que aquilo era irregular, era ilegal? Por que o senhor ia dar um conselho para alguém que iria cometer um crime? Ah, não faça, o senhor era delegado de contra-inteligência, o senhor não adotou nenhuma medida? Não tomei porque para mim não estava funcionando. E quando o agente Dalmei me comunicou, isso daí depois que eu já tinha saído do Paraná, que ele teria tentado obter o notebook dele, que estaria dentro do núcleo de inteligência, e ele não poderia mais entrar dentro do núcleo de inteligência, e disse para mim que haveriam áudios daquela escuta no segundo andar, daí eu peguei e falei para ele, imediatamente comunica o delegado de dia, que existe essa interceptação no segundo andar, tá certo? Para que ele, porque isso daí para mim passou, depois que eu presenciei esse ato, eu não presenciei mais nada, e isso daí caiu no meu esquecimento. Quando ele voltou esse assunto para mim, na primeira oportunidade que eu tive, eu pedi para ele que eu já estava aqui em Bauru, que ele comunicasse imediatamente o delegado de dia ou o delegado Rivaldo para que pudesse fazer uma apuração do que tinha sido encontrado no segundo andar. Ou então o delegado Alfredo Junqueira, que era da Corregedoria Geral e que estava, salvo engano, naquele período dentro da Polícia Federal do Paraná, que foi quando eles pegaram e identificaram... Tá, mas o senhor não teve contato direto com um material desses, só objetivamente? Não, nunca tive material direto com nada. Tá certo. O senhor também consta... o senhor mencionou a questão do agente Dalmei, a alegação de... O senhor até mencionou a questão da denúncia contra o senhor por calúnia, e o senhor mencionou em um outro trecho que o delegado Bolacha seria o agente Bolacha seria um desses alegados suspeitos, inimigos, ou sei lá, ou não me recordo o termo que o senhor utilizou, mas o senhor tomou conhecimento de que o agente Bolacha informou que não houve qualquer coação no depoimento dele quando... Não. Eu nunca ouvi o agente Bolacha e pelo que eu vi no expediente do Ministério Público também não constava o depoimento do agente Bolacha. Uhum. Certo. O senhor tem conhecimento de que ele, inclusive, na ação proposta contra o senhor, ele, na verdade, na investigação, ele constava como testemunha exatamente negando a coação que foi afirmada? Não, o agente Bolacha, eu já sabia desde o início qual que era a versão dele, porque estava na sindicância, de que ele disse que não houve interceptação. Então, quando eu tomei conhecimento pelo agente Dalmei de que ele tinha colocado, teoricamente, a contrário senso, o agente de Bolacha teria mentido.
não teria falado a verdade, porque ele diz, inclusive, qual foi o procedimento do agente Bolacha. Que o agente Bolacha teria organizado os presos todos no final da carceragem para que ele pudesse agir junto com a Maria Inês, colocando o equipamento dentro da cela do Alberto Youssef. Então, se teoricamente ele não disse isso no depoimento dele, eu peguei e analisei que ele teria mentido. Então, foi essa comunicação que eu, de alguma forma, tentei expressar. Uhum. Entendi. Sem mais perguntas. O assento de acusação tem perguntas? Sem perguntas. O juiz tem alguns esclarecimentos? Claro. Essa escuta ambiental na cela do senhor Alberto Youssef, o senhor teve acesso ao áudio? Não. O senhor Dalmei relatou ao senhor o conteúdo desse áudio? Ele falou para mim que teria áudio suficiente lá para preencher o intervalo de 10 ou 15 dias. E ele falou do conteúdo do que foi gravado? Não, ele falou que nunca teria tido acesso ao conteúdo. Isso daí também eu não tive informação direta dele. Depois que eu vim a Bauru, que eu mantive algumas conversas com ele e fiquei sabendo que o conteúdo das informações dos áudios ele não tinha acesso. Ele não se preocupava em ver, mas até vi o depoimento dele aqui na Justiça Federal, que saiu na imprensa, na qual ele não tinha o conteúdo. Não tinha acesso ao conteúdo, não se preocupava em ver isso. Mas ele disse que, quando ele me informou dos fatos, ele falou que teria áudio suficiente para preencher o espaço de 10 a 15 dias. Então ninguém conhece o conteúdo desses áudios? Eu desconheço completamente e, segundo eu ouvi ele informar, até para o senhor, ele desconhecia o conteúdo. Quando que o senhor ficou sabendo que tinham áudios remanescentes na máquina do senhor Dalmei? Fiquei sabendo que ele tinha áudio remanescente lá, logo depois que o fato foi comunicado à corregedoria e que o pessoal da corregedoria ia adotar essa medida de fazer a perícia no computador dele. Que ele disse que talvez teria a pasta com os áudios num certo local do computador da máquina dele. Mas ele não lembrou de falar isso para o senhor naquele final de semana, naquele depoimento? Isso daí foi uma questão que eu não perguntei especificamente ele, porque eu acho que isso daí nem consta no termo do depoimento. E ele não se lembrou de falar isso para o senhor no dia do depoimento? Quer dizer, eu tenho áudios lá na minha pasta do computador, ele não lembrou de falar isso para o senhor? Não, isso daí ele não me falou. Passaram o final de semana conversando lá e prestou esse depoimento, e esse detalhe relevante ele não lembrou? Isso daí ele teria falado para mim no domingo à noite, e no domingo, na segunda-feira de manhã, eu coletei a assinatura dele, e depois eu não tive mais contato com ele, porque eu tinha que fazer o despacho de encaminhamento nos inquéritos. Então eu tive pouquíssimo tempo de conversa com ele, depois que ele me revelou esse fato dentro da carceragem. E eu fui tomar as medidas necessárias, porque era o meu último dia, eu estava arrumando minhas coisas para poder ir embora. E até então, ele não, então nessas ocasiões, ele não falou para o senhor que existia o áudio ainda no computador? Não. Isso daí ele me falou depois que eu estava em Bauru, que a Corregedoria Geral iria fazer perícia no computador dele, daí ele falou que teria os áudios em poder dele até hoje. Isso daí eu fiquei sabendo depois que eu já tinha retornado para Bauru. Eu não entendi, ele falou que teria os áudios em poder dele até hoje? Falou que teria os áudios em poder dele no computador até a data que a Corregedoria Geral ia fazer a perícia no computador dele. Tá. Mas isso ele não falou antes para o senhor, então? Não, foi um... E o senhor também não perguntou? Não, não perguntei. Não era um detalhe relevante? Não ocorreu o senhor perguntar isso para ele? Tudo que eu perguntei para ele eu redigi no termo do depoimento dele. E talvez essa preocupação de saber onde que estava o áudio, qual era o conteúdo do áudio, isso daí para mim não... A questão era saber se teria ocorrido o fato. Ocorreu o fato, eu comuniquei Brasília. Daí, Brasília é que faz a apuração daquilo que ele levantou como questão prejudicial ou não. Mas a existência do áudio não comprovava que havia escuta? Isso daí foi um fato que eu levei para Brasília, para que Brasília pudesse fazer a apuração.
Eu não tive tempo hábil para ir correr atrás de áudio e saber o conteúdo de áudio. Não, mas o senhor mencionou que no depoimento não consta isso. Sim. Então o senhor perguntou ou não perguntou, senhor Valmei? Senhor Pelo que eu me Dalmei, lembro, desculpe. não. Pelo que eu me lembro, não, porque tudo que eu perguntei eu redigi no termo de depoimento. E o senhor mencionou aquela investigação sobre compra de dossiês. Quem que estava atrás desses dossiês? Pelo que o delegado Igor me informou nas informações que ele redigiu e que fizeram a instrução do inquérito, seriam o delegado Paulo Renato, o agente Rodrigo Guinazzo, o advogado da doleira Nelma Marden Maués, teria o advogado Augusto Botelho, quem mais? Talvez tinha, acho que mais algum ex-servidor da Polícia Federal. Não me lembro ao certo, porque foi a peça inaugural foi a peça que instruiu a minha portaria do inquérito 737, eu não tenho recordação do inteiro teor dela. Qual que foi a justificativa? Eu não lembro do depoimento do senhor Dalmei. O que ele falou em relação à sindicância anterior? Por que ele teria faltado com a verdade em relação à informação de que não teria havido escuta? Isso daí eu fiquei sabendo porque eu vi o depoimento dele que foi publicado, e ele disse que o delegado Maurício Moscardi teria pedido a ele para que ele suprimisse uma informação quando ele foi redigir uma nota técnica sobre o equipamento, salvo engano. Tá. E quando que ele informou o senhor que essa escuta ambiental, que ele teria faltado com a verdade nesse laudo anterior e haveria essa escuta ambiental? O senhor pode repetir? Eu fiquei sabendo disso aí, Excelência, por meio do conhecimento que eu tive da mídia, acho que dos últimos 15 dias que ele prestou depoimento aí. E pelo que eu vi, ele teria faltado com a verdade quando o delegado Maurício Moscardi pediu para ele redigir uma nota técnica e ele pediu para suprimir uma informação que era fundamental na questão de se houve ou não a interceptação ambiental. Não, sim, mas quando que ele revelou ao senhor que teria havido essa escuta ambiental mesmo? Isso daí foi no meu último dia de missão, no domingo à noite. Eu fui a Brasília na segunda-feira. Na mesma data do depoimento? Foi. Bom, era Eu esse. peguei e colhi o depoimento dele na noite, e daí na segunda-feira à tarde eu dei os despachos das investigações que eu estava presidindo, pedindo a redistribuição, e vim embora para Brasília. Tá bom, então eu declaro encerrado o depoimento da testemunha.